Acorda, humanidade! Aqui é Herbert Lisboa Torres, cheguei, fiquei e aqui também é o HLT TV Channel. E hoje eu vou falar de cultura ética, sua formação e a sua deformação. Legal, né? Cultura ética, sua formação e sua deformação. Né? E isso eu vou basear exatamente numa importância que é a cultura ética dentro das próprias sociedades brasileiras em si, principalmente, e também a europeia, até Estados Unidos, etc., do mundo inteiro, e a deformação ética feita pelo inteligentíssimo, mais maldoso, mais do que o Satanás, Gramsci, a psicologia gramscista, a filosofia gramscista, que tanto foi usado pelos comunistas para destruir a própria humanidade e criar uma nova elite comunista, islamo-comunista no mundo. Mas antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, que nós estamos lutando contra esse anticomunismo, entendeu? Nós somos anticomunistas nesse sentido, para que o Brasil realmente não se torne um país comunista e destruidor, né? Então, nós estamos nessa fase, nesse momento, né? Por isso que eu vou falar desse momento, mas eu vou fazer uma linhagem histórica de como chegou a esse momento, né? Como chegou. Se chegou a esse aparelhamento ideológico comunista, que é o plano exatamente de Gramsci, é porque existia fraquezas na nossa sociedade, na nossa cultura ética, tá? Então inscreva no canal, ajude a gente, tá? Curta dê um likezinho nesse vídeo e também aperte no sininho para receber novos vídeos que a gente colocar e compartilhe. Mas antes de tudo eu peço também que você, empresário, patrocine nosso canal com seu produto, com seu serviço, com sua empresa, com sua marca pessoal, porque se o comunismo acontecer, vocês vão perder isso tudinho. Você também que tem carro, você é trabalhador normal, ganha pouco ou mais, entende? Tem carro, tem casa, tem apartamento, ou não tem, está alugado e tudo. Tudo isso vai ser tomado, tanto dos empresários quanto de vocês, para o Estado ditador, como você está vendo no Maduro, na Venezuela, na Nicarágua, também com Ortega, né? Então tudo vira do Estado comum também. Evo Morales, as duas refinarias de Petrobras, que não é de Lula, foram tomadas por Evo Morales. Petrobras é do Brasil, do povo brasileiro, nosso. Ele não deveria ter atacado a Bolívia, não atacou porque foi ele que sugeriu, segundo alguns comentários. O próprio Lula sugeriu que ele tomasse conta da refinaria e o acordo entre eles, você já sabe como é que é, né? Se tratando do indivíduo condenado que já fez todo tipo de imaginações, de corrupções que você nunca pensaria, então você já sabe qual é o coisa disso aí. Então, patrocine esse canal, que esse canal é anticomunista, é cristão, é do grupo dos patriotas, dos opressores, bolsonarianos, conservadores, cristãos puros, né? Dos patriotas, como eu citei, dos intervencionistas também, que uma intervenção militar no Brasil seria adequado, e não houve ditadura na época de 64, houve um pedido de 99% da mídia nacional e do povo brasileiro para aquilo ali que Roberto Marinho, dono, criador da Rede Globo, pediu isso também e disse que foi uma revolução militar, porque se não houvesse a tomada do poder pelos militares, os guerrilheiros, os chamados farrapos vermelhos, como eram chamados os comunistas da época, que a Miriam Leitão era uma guerrilheira, a Dilma também até matou um soldado, né? Roubava, assaltavam bancos, matavam militares e seguiam a cartilha do Meringuela,
essa cartilha dizia, ao achar, principalmente militares, mate logo, não tem isso. Então nós estávamos em estado de guerra. Guerra é guerra, não é um estado comum de democracia, onde se tem um tribunal, justiça, etc. Guerra é guerra, guerra é inimigo contra inimigo. Um pode matar o outro. Então, eles fizeram, muito obrigado a toda a leva de militares daquela época, que não, em grande parte, ainda tem alguns vivos, né? Meu tio foi herói de guerra da Segunda Guerra Mundial e, graças a Deus, não está vendo as Forças Armadas inertes há mais de 30 anos, não fazendo a intervenção militar constitucional que está prevista na Constituição Federal Brasileira, porque eles aparelharam todo o Estado brasileiro, em todo o setor, mandou o comunista fazer direito para ser juiz, para ser promotor, para ser advogado, mandou psicólogo entrar para ser lá, para os sindicalistas, os trabalhadores, para terem isso, aparelhou os professores de faculdades e de escolas para serem doutrinadores comunistas, fizeram até uma pesquisa, diz que mais de 82% dos professores brasileiros eram doutrinadores comunistas. Você imaginar. Então, a ideia de Gramsci é diferente do marxismo normal. Mas normal é o que tentaram fazer em 64 aqui. Tomar poder à força, imitando Cuba. Cuba com Fidel Castro, Che Guevara, que matou milhares de pessoas no paredão, não tinha perdão nenhum. Inclusive, Che Guevara adorava, desde pequeno, matar gente, ele já dizia isso, entende? Então, aqui não funcionou, por causa dos nossos heróis. Você que, inclusive, até dos partidos comunistas, hoje, que é ilegal existir partido comunista numa democracia em si, está lá no estatuto, tem que defender a democracia, mas não defendem. Vocês estão vivos por causa dos militares de 64, tá? Que foi até a década de 80. Muito obrigado a vocês, que Deus os proteja, Deus já tenha acolhido. Morreram todos com salário de carreira e depois disso entregaram o poder aos civis. Você conhece algum presidente da época chamada democrática pobre? Eu não conheço. Não conheço. Todos estão podres de rico, com dinheiro público, criando leis para tirar, e além, fora de lei mesmo, tira de todas as formas de superfaturamento, de todos os jeitos que todos os brasileiros hoje em dia sabem disso, né? Então eu quero entrar agora, e espero que você patrocine esse canal. Mostramos um produto seu serviço, sua empresa, você mesmo com marca pessoal, você trabalhador que queira realmente combater essas estratégias comunistas como a ideologia de gênero. Quem também não saiba disso, não é só questão de dizer que não existe homem e mulher, também levam crianças com barbantes e boneca, pede para levar, para ensinar o suicídio. Tem várias pessoas lá na Europa já suicidaram. Inclusive a Europa, ela perdeu Deus. É uma Europa vazia espiritualmente, tá? Atualmente. Estão chegando aqui. Estão querendo tomar com George Soros. Decora esse nome. George Soros, que tem a Open Society aqui no Brasil para financiar. Inclusive comprou parte já do Twitter e do Facebook para censurar quem é de direita. Então, nós representamos esse canal, as pessoas de direita, patriotas, conservadores, cristãos puros, inclusive cristão puro quer dizer que tome cuidado com esse Papa, que esse Papa não é cristão. Já tenho vídeos, e muitos vídeos, vejam os vídeos, provando que ele é a favor da teologia da libertação, que é uma teologia implantada no Brasil por Leonardo Boff e Frei Beto, que é uma teologia comunista, materialista, contra a teologia de Cristo. Como é que pode ter uma teologia comunista sendo privilegiada dentro da teologia de uma igreja de Cristo? Isso é um crime diabólico.
vocês, padres, arcebispo, bispo, vocês estão sendo contra Cristo. Vocês que aceitam isso. Teologia da libertação. Não a teologia de Cristo que tem o céu, tem o inferno, etc. Então, esse Papa é a favor da teologia da libertação. Curiosamente, nós temos 2 papas. Um deles foi condenado ao silêncio. Por que será, hein? Ele defendia que acabasse com a teologia da libertação. Sabia disso? E o anterior, o Papa João Paulo II, também combatia a teologia da libertação. E o Papa João Paulo II em si, né, morreu um cara humilde, um cara bom, para mim foi o melhor Papa que existiu, de fato. Então, esse Papa é condenado ao silêncio. Vocês não estranharam isso, não? Isso é, olha, o Vaticano está na mão de George Soros, ele faz o que ele quer com o Papa. E o Papa aceita essa condição todinha lá. Não é à toa que tiraram, na época a Argentina era comunista, do casal Krishna, que foi flagrado até com foto com Pablo Escobar, do narcotráfico. Isso está colocado, está visto, todo mundo já sabe disso aí. Então vamos pensar. Se toda essa porcalhada, se o Gramsci teve sucesso na sua implantação satânica dentro do Brasil, você vê o Supremo Tribunal Federal, é uma vergonha, a maior vergonha. Por isso que eu criei a série Grandes Juristas, porque nesse canal, assistam, tem o Carvalhosa, tem o Ives Ganda Martins, tem o Rui Barbosa e vários outros, né? Saibam vocês também, cristãos, que o Padre Cícero Romão Batista, vocês saibam disso, que ele tem a declaração dizendo que o comunismo é coisa do Satanás, tá? Saiba disso, tá? Vá lá ver que há declarações do Padre Cícero Romão Batista, você que é nordestino. Esse nordestino condenado, preso, ele é um Satanás que veio do Nordeste. É um Satanás, é um monstro. Não é à toa que fizeram ele vir no Nordeste para dizer que ele era retirante e tal. Nunca trabalhou na vida, praticamente. O Marx era um vagabundo. Nunca trabalhou, vivia às custas da esposa. 2 filhos dele se suicidaram. Vivia às custas de Engel. Tá? Nunca trabalhou, nunca entrou numa fábrica. Marx nunca entrou numa fábrica. Nunca entrou, e defendendo a briga entre classes trabalhadoras. Sabe por quê? Porque ele devia muito aos burgueses, e ele era estelionatário, ele não pagava aos burgueses. Aí criou uma forma inteligente de fazer brigas entre os operários, vocês trabalhadores, nós trabalhadores, contra os patrões. Então, os patrões virou vilão para ele, porque eles queriam realmente, os burgueses eram os patrões. Então ele criou uma ideia que cabia a ele. E ele destruiu, foi fracassado como homem, como pai de família, transou com a empregada, teve filho com a empregada, cheirava ópio, ia para casa de ópio cheirar. Por isso que ele criou aquela frase que a religião é o ópio do povo. Quem é o ópio do povo? É Marx. Você foi um ópio, você foi um fracassado como ser humano. Então vamos discutir agora, em poucas palavras, não vamos aprofundar, se isso chegou a ter aparelhamento do Estado até o Supremo Tribunal Federal. O presidente atual é um advogado do PT. Querem tirar um condenado para ser candidato a presidente da República. E vão conseguir? Vão. Porque tudo está aparelhado. Ele aparelhou todo o Estado. Inclusive a coordenação, a direção das Forças Armadas. Até agora não fizeram nada e não vão fazer, na minha opinião. Eu espero que eu esteja errado, que eles honrem os militares de 64 que nos salvaram para a democracia. Segundo Roberto Marinho, disse que graças a Deus, devido à revolução que eles chamam, que os comunistas passaram 30 anos chamando de ditadura e golpe militar, e você vê livros e mais livros e textos e falando na televisão, a ditadura, a época da ditadura. Não houve ditadura. Não houve ditadura. Veja as fotos. E as maiores obras feitas no Brasil foi na época do regime militar. A Ponte Rio-Niterói, a usina Angra 1, a usina Angra 2, a Transamazônica.
Vários órgãos que hoje você usa foram criados pelos militares, como Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, aí vários foram criados, vários direitos trabalhistas foram criados no regime militar. Além disso, quero dizer que eles também patrocinaram um desenvolvimento. O Brasil saiu de um dos últimos lugares de desenvolvimento para, salvo engano, o 8º mais desenvolvido do mundo. E a educação era uma das melhores do mundo. E agora, com 30 anos de comunismo, de FHC, Lula, Dilma e Temer, nós estamos em último lugar, praticamente em último lugar na educação no mundo. Perdemos até para países africanos em guerra. Em guerra. Nossa educação, que a gente diz, eita, educação brasileira, é uma desgraça, porque não se aprende mais. E ele deturpou a questão do alfabetismo. O alfabetismo era você ser alfabetizado, realmente saber ler. O Lula mudou para dizer que o alfabetismo, diminuiu o alfabetismo da seguinte maneira: ser alfabetizado é saber escrever o nome, decorar ali, fazer o nome, ensinar o nome. Aí por isso você vê aquilo ali. Foi tudo deturpado, é proposital. Mentira, vitimismo, populismo é próprio exatamente da estratégia criada por Gramsci. Gramsci foi um cara muito inteligente para o mal. Minha mãe toca aqui piano, que ela aprendeu com a família dela. A família dela tocava piano. E a gente deixa esse piano aqui há muito tempo, a família reuniu para ter esse piano, para que ela tenha. Então, um dos objetivos do Gramsci é destruir a família. Eu vou dizer como, as estratégias. E também é para destruir o cristianismo. Vocês cristãos, acordem. A CNBB está tomada pelo PT. Tem vários padres aí usando o comunista Lula como vítima. E vou lhe dizer, existe uma decisão papal do Papa Pio XII que os comunistas automaticamente seriam excomungados. Vocês são católicos cristãos ou não? Ou a enrolada que você faz para enganar Deus? Enganar Deus você não vai conseguir não, viu? Vou te falar isso, você não vai enganar não, viu? Então vamos lá. Então existe assim, automaticamente todos os padres, tem padre aí concorrente do Partido Comunista. Tem padre que é prefeito aqui, concorrente pelo Partido Comunista. Como é que pode? E vocês, cristãos puros, olha, a igreja católica não é do Papa, nem do frade, do padre, do arcebispo, do bispo e tudo. É de você, cristão puro, aquele que acredita em Cristo. A igreja católica é de Cristo, não é do Papa. Papa é mais uma pessoa só. É um ser humano como outro qualquer. E esse, mais ainda, foi escolhido pela nova ordem mundial. Tiraram o Bento, mandaram o Bento calar a boca, ficar lá em silêncio, que disseram que ele estava doente para enrolar, tudo. Ele está lá. Vocês cristãos puros na sua paróquia, e não deem dinheiro à Criança Esperança da Rede Globo, porque está usando, inclusive, esse cantor que foi em Garanhuns e disse que Cristo era gay e travesti. Veja bem, lá não dê. E outra coisa, existe também um estudo que esse dinheiro que é feito pelo Criança Esperança não vai para as crianças, só vai uma partezinha pequena. O resto é para a Globo, o resto é para desvio para outras coisas, outras finalidades comunistas. E sai daqui, a ONU acaba de ter a posse da presidente da ONU que é comunista. Então tudo que vem, por isso que tem o bandido é uma vítima da sociedade. Você, trabalhador, você, militar que defende a sociedade, não é vítima da sociedade. Interessante, né? É o bandido que é vítima da sociedade. Por isso que os policiais estão desprotegidos. Uma menina no Ministério Público, que meu pai foi do Ministério Público, gostaria que ela aceitasse o desafio, já fiz várias vezes, que ela fosse no morro vestida de policial
E ela disse, numa audiência, olha, vocês policiais só podem atirar depois de alvejados. O caba vai renascer, vai ter ressurreição, o cara lá para renascer depois de levar o tiro para atirar aos bandidos. Por quê? Tudo estratégia do Gramsci, que entrou essa no Ministério Público, ela provavelmente, ou com certeza, né? Ela é uma gramscista, ela é uma comunista dentro do Ministério Público. Ele aparelhou todo o Estado em relação a isso. Quem é vítima da sociedade é o povo brasileiro, o trabalhador, entendeu? O empresário brasileiro, o policial que é pago para nos proteger de coisa, vai em situações que nem é nada pessoal dele, ele vai lá para defender a sociedade e é mal cuidado, discriminado, rebaixado, e a gente acha que é por uma questão aleatória. Não, é proposital. Então, por isso que o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSTU, o PPS, o PSC, o PCSDB querem reduzir as estruturas das polícias, querem tirar até as armas dos policiais, cara. Por quê? Vocês acham que essas autoridades andam com a lei de desarmamento serve para eles? Serve? Os guardas-costas deles estão desarmados? Eu não acredito. E aí ainda tem a Polícia Federal, a Polícia Civil, Polícia Militar, Forças Armadas, agente penitenciário, etc., para defender eles. É por causa disso. Então esse aparelhamento aconteceu, aí onde eu vou chegar na nuance básica disso, porque a nossa sociedade estava fragmentada. Gramsci, que só tem sucesso no Brasil só a nova ordem mundial entra no Brasil, como esses comunistas, cada um mais podre do que o outro, defendendo o incesto, defendendo a pedofilia, a ideologia de gênero, defendendo, a Marta Suplicy fez um texto para que os homossexuais pudessem transar dentro da igreja ou do templo, da igreja católica ou do templo evangélico, e se o padre e pastor fosse bloquear, fosse preso, tudo isso para mexer com a nossa fé judaico-cristã, porque sabe que a gente tem pena, a gente não é um povo guerreiro como o árabe é. Parabéns aos muçulmanos que são do bem, mas que lutam para ter um regime de coerência com o seu próprio povo, com sua própria religião. Nós somos cristãos fracos, cristãos covardes, omissos em relação a isso. Não querem destruir a família, porque a família é a base da sociedade. Quanto mais o povo for imbecilizado, esse é o termo também usado pelo Gramsci, vamos imbecilizar o povo. Por isso que eles chamam a gente de idiota útil. Inclusive o pessoal da maioria do MST é idiota útil, é usado. Dá um dinheirinho para ele, para comer uma mortadelazinha e pronto, ponto final. Vai lá defender o Lula, morre, mata por causa disso. Invade propriedades registradas de pessoas e o governo não faz nada, ninguém é preso, ninguém é colocado. Vai tu invadir uma sociedade lá, você é preso na hora. Agora, MST pode. Por quê? MTST pode invadir esse negócio. Tudo isso está pensado. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Tudo isso é pensado, são estratégias montadas, como a defesa do aborto. Tudo que gera morte ou fragmentação. Olha, se gerar morte ou fragmentação da personalidade do indivíduo, essa é a estratégia do Gramsci, que é usada muito bem, que lascou a Europa. A Europa está fadada à destruição se não houver uma insurreição lá na Europa do povo europeu. As mulheres europeias são, com falta de Deus, estão deixando de ter filhos e vão acabar não existindo uma Europa. Quem ganhou a Copa? Foi a França? 90% era descendente de africano
muçulmano. Você pode ver lá na coisa lá na Copa do Mundo, na Rússia, que foi muito bem feito. Putin, parabéns. Você fez uma grande Copa. E Putin, mais do que nunca, viu que o fracasso, em todo lugar, eu vou dar algo bonito também, em todo lugar onde teve comunismo, fracassou. Porque onde acaba o dinheiro dos outros, que eles roubam. E eles legalizam. Teve o nosso presidiário, chegou no Rio de Janeiro e disse, é um absurdo, repare mesmo, você vai ficar boquiaberto se você não sabe disso. Ele chegou num discurso em Palanque e disse, porque os governadores do Rio de Janeiro estavam presos. É um absurdo, como é que pode governadores eleitos pelo povo estarem presos só porque roubaram? Meu Deus! Ai, meu Deus, cadê ela aqui? Eu ia mostrar, mas não tem. Por causa disso. Então é o Gramsci. Vamos começar a parar agora e pensar. Foi muito emotivo o que eu falei tudo, mas é uma estratégia, uma agenda que é criada por Gramsci, né? Que é aperfeiçoada ou personalizada em cada país, né? E cria-se uma suposta democracia quando a urna é fraudável. Então, nesses 30 anos, quantos presidentes a gente elegeu que não foram eles que ganharam? Ainda mais, vocês sabem todos que todo brasileiro é vendível. Um dia eu fui na eleição da Dilma, salvo engano, na segunda, ao interior, porque eu já tinha votado em Maceió, fui no interior com o pessoal lá. Cheguei lá e saí com o pessoal de lá e cheguei passei nos lugares e tinha algumas escolas. E vi uma fila numa escola, uma fila de pessoas. Tá? Eu pergunto, vem cá, se a urna é eletrônica, por que tem fila nessa escola? Ah, Herbert, tu não sabe não, rapaz, tu é besta, rapaz? Eu digo, acho que eu sou besta mesmo. Por que essas pessoas não estão entrando? Aí ela disse, não, rapaz, cada um está ali na fila para receber propostas de candidatos. Quanto mais ele fica lá. Se o cara oferece R$100, ele espera. Se aparecer outro que oferece 120, aí vai agora votar nesse. Se o chá aparece outro oferecendo 150, vai votar nesse que votou em 150. Era a fila exatamente da oferta, dali, da venda do seu voto. Um comércio, é um comércio de venda de voto. Todo mundo no Brasil sabe disso, até no interior, mais ainda no interior, todo mundo sabe, todo mundo é comprado. Chegou um cara para mim e disse, rapaz, eu nem sei quem é, ele estava lá, disse, eu recebo dinheiro do partido para dar R$50 para votar no meu candidato, aí eu dou. Mas tem uns que, Herbert, que eu não dou. Eu fico com dinheiro, ele nem pede. Eu peço para ele votar, ele confia em mim e vota. Aí passou para lá, disse lá e tal. Eu disse Herbert, mas ele nem sabe meu nome. Entendeu? Só porque viu que eu era da capital. Então, ele rouba do roubo. Ele rouba do roubo. Então, por que é que aí o que eu quero colocar, pegar um espelho, aqui tem um espelho aqui, eu olho aqui até que eu me vejo. O que é que tem feito a nossa sociedade ser tão frágil? Aonde estamos errando? Eu não vou responder isso hoje, porque é preciso uma análise muito profunda. O Moro diz que a gente precisa rever as pequenas corrupções que existem e combater. Aquele que fura a fila, aquele que chegou um dia, há muito tempo atrás, já tinha um cara que vendia um churrasquinho, eu jogava bola aqui no Posto 7 em Maceió, aí eu ia todo sábado jogar lá. Aí eu tinha um bug, na época deixava o bug lá e deixava a chave com o dono do bar. Repare, é uma dupla corrupção. Dupla corrupção. Aí depois jogava bola, brincava com as crianças, adorava criança, brincava com as crianças e tudo. Aí quando eu fui voltando,
Aí vi esse cara que vendia churrasco cheio de gente, ó, tudo tomando pitu, cachaça e tudo. Aí, e cheio, ele lá, animadíssimo. Eita, rapaz, não me lembro mais o nome dele. Isso foi na década de 80. Aí ele disse, mas rapaz, agora hoje você vai ganhar muito dinheiro. Eu disse, rapaz, eu vou ganhar mais do que você imagina, Herbert. Ele sabia meu nome. Mais do que você imagina. Eu disse, por que você vai ganhar mais do que você imagina? Porque você tem muitos clientes agora, hoje, né? Nada. Estão tudo bebo. A conta que eu botar, eles vão aceitar e vão pagar. Olha que corrupção, bicho. Eu fiquei indignado, eu saí de lá, nunca mais eu falei com esse cara quando eu fui lá. Aí vou ir pro bar. Aí eu depois fazia assim, geralmente assim, jogava bola, brincava com as crianças correndo atrás de mim, eu sempre adorava, e depois eu ia tomar cerveja com meus amigos. Pronto, aí peguei a chave do meu bug, né? Lá e fiquei conversando, tomando cerveja, batendo um papinho legal, de pá. Pois bem, nessa década agora, mais ou menos há uns 8 anos atrás, isso foi na década de 80, viu? Não, uns 8 anos atrás, eu encontro com um ex-dono do bar, aqui na avenida principal de Maceió, que é a Avenida Fernandes Lima. Aí eu estava andando, procurando uma loja e tal, e ele chegou para mim e deu um abraço. Aí, totalmente bêbado. Eita, amigão, né? Eita, amigão, rapaz, que saudade de você, de ter visto você, lembrando daquela época, rapaz. Eita, bacana. Eu fiquei feliz, né? Com a recepção dele. Ele disse, rapaz, eu vou contar uma coisa que você nem sabe. Aí, meu irmão, é o seguinte, olha, eu já sabia como é que você funcionava. Você ia, primeiro brincava com as crianças, depois batia a bola, depois ia tomar cerveja lá no meu bar, não era? Era, realmente eu fazia isso mesmo, né? Legal aquele tempo, né, rapaz? Eu até conheci meus filhos de hoje de consideração, Rafael e Patrícia, que eu mando um abraço para eles, né, que moram hoje em Recife, né? Aí ele disse, rapaz, eu vou contar um negócio a você que você não sabe. Você ia jogar bola, eu já sabia seu tempo exatamente, e eu pegava o seu bug e ia fazer a feira do restaurante no mercado com o seu bug. Eu olhei para a cara do cara e disse, vai ser burro assim na cara da peste. Eu. Então, voltando ao fato, nós criamos uma sociedade corrupta que vota, logicamente, corrupta e depois fica reclamando dos corruptos que estão no poder. E esse vai ser o tema do próximo série da questão da cultura brasileira, cultura corrupta, como ela foi formada. Eu vou estudar ela mais profundamente, porque é a base disso tudo. Se nossa cultura não fosse corrupta, não fosse ética, o aparelhamento comunista não tinha funcionado, o aparelhamento de destruição do cristianismo não tinha funcionado, essa de colocar a gente corrupta em todos os poderes, nos 3 poderes e em todas as instituições, essa colonização, que eu chamo de colonização de comunistas dentro do poder, de setor do poder público, não teria acontecido. Esse desvio da Bolsa Família, por exemplo, tem mais de, salvo engano, depois de anunciado agora, 151 mil funcionário do PT e da turma do PT, funcionário recebendo Bolsa Família. Imagine. Então, nada disso teria acontecido. Então, nós erramos. Nós precisamos aprender. Nós não sabíamos o que é democracia, tanto é que já teve antes o levante, antes de 1964, foi preciso os militares, mas não é preciso, na minha opinião, a gente discutir o que é cultura de fato. Eu sempre produzi cultura desde a década de 70.
Será que essa produção de cultura é a produção de educação que eu tinha coluna em jornais, todos os jornais de Alagoas, tinha coluna em revistas da Europa, tinha de jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo. Fazia programa, eu era o primeiro psicólogo a fazer colunas nesses órgãos. Eu tinha programas, eu tive 6 programas, apresentei 6 programas de televisão, tudo na linha cultural científica em tudo, né? Produzi 14 filmes e sempre digo que meus filmes têm um filamento dentro dele que é para o bem da humanidade. Eu errei em alguma coisa. Nós que se você é ético, que está assistindo, ou que não que é inocente ético, né? Ou seja, você não sabe que está produzindo a corrupção, precisamos nos refletir. Porque se nós tivermos uma sociedade bem estruturada, Gramsci não teria nem feito 0,1% do que foi feito. E eu descobri, segundo os estudos que eu fiz, que o gramscismo começou a ser feito, que é feito lentamente, é para mudança de lavagem cerebral, desde a década de 30. Descobri até que usaram aqueles pastores, aqueles ideologizadores da pastoral da terra, da pastoral da juventude, para eles assinarem, porque eles adolescentes geralmente, ou então pessoal do campo, assinarem para formar partidos comunistas, para serem inscritos nos partidos. Então, nós cristãos puros, ou religiosos puros, será que nós não estamos contribuindo para essa sociedade doente, para receber um projeto de Estado tão doente quanto é o de Marx, que foi um fracasso como ser humano, ao contrário de Jesus Cristo, que pregou o amor, que foi um sucesso como ser humano, filho de Deus. Esquecendo que ele é filho de Deus, ele fez práticas fantásticas. Pelo Marx, que só estimulou o ódio, a destruição, e é o sistema, o marxismo, o comunismo, saiba, que mais matou gente na história da humanidade. Matou mais do que o nazismo. Nazismo é fichinha para o comunismo. Sabia disso? Mas por que isso conseguiu ganhar forças na nossa sociedade? Onde nós erramos? E é com essa pergunta que eu fico ainda pedindo que você ajude esse canal, que esse canal está querendo realmente isso. É dos patriotas, dos bolsonarianos, dos conservadores, dos intervencionistas, dos cristãos puros, deixa eu ver se estou esquecendo mais outro, opressores, gente que está lutando por esse país, que ele volte realmente à democracia, à respeitabilidade, que o Supremo Tribunal Federal, que é o pior da história, é um lixo, para mim eu chamo de anti-STF, né? Essas forças armadas que não fazem nada, fomos nós. Foram eles que foram formados por nós, esses soldados das forças militares, graças à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e uns TRFs, nós ainda temos restício de democracia. Vamos fortificar isso para que a gente realmente comece a pensar a longo prazo o que é que a gente errou na cultura. Aí eu vou fazer um desafio a você que é professor. Os professores... muitas pessoas, teve um amigo meu na faculdade de Direito, disse, rapaz, foi uma ditadura assim que meu parente foi preso e nunca mais apareceu. Nós estávamos em estado de guerra na época. E eu vou dizer a diferença entre um guerrilheiro e um doutrinador comunista. O guerrilheiro já está com a arma, ele pode matar 1, 2 pessoas em si. Esses foram atacados pelas forças armadas, combatidos e teve muita morte na época, naquele ali. Mas esse é pior, o doutrinador, professor, vocês, professor, eu também sou professor, tá? Professores precisam repensar, os sindicatos professores está todo tomado por comunista. O Conselho Federal de Psicologia, que foi feito para cuidar bem da mente, em si, é tomado pelo comunista ateu, membro da CUT, membro
do PT. Então eles tomaram, aparelharam o Estado e nós somos idiotas úteis. Você que é professor precisa repensar. Nós precisamos cuidar bem de nossa sociedade, porque a vítima também vai ser vocês. Vocês estão vendo agora que os professores doutrinadores comunistas lá da Venezuela estão sem dinheiro. Eles que ajudaram Maduro a lavar a mente das pessoas, eles estão sem dinheiro até pegar ônibus para ir para o trabalho. Doutrinadores, vocês doutrinadores valem mais do que 100 guerrilheiros, porque vocês dão aula a centenas de pessoas e a talvez milhares de pessoas durante a vida de professor que vocês têm. Será que vocês estão colaborando para a destruição da nossa sociedade? Grande parte, acredito que sem saber, e outra parte sabendo, ganhando por fora estruturas para isso. Então, se a gente quer mudar a nossa cultura para ela se tornar forte, boa, e em prol do desenvolvimento, em prol do emprego, em prol das coisas boas, em prol das religiões, cada um tem a sua, que respeita a sua, né? E cada um não aceite ditadura gay, né? Aceite, quem quiser ser gay, que seja um direito de cada um. Não vou discutir a questão da cientificidade disso aqui, que senão é o momento, mas cada um, se quiser ser, seja, é um direito de cada um, tá lá? Agora, vocês professores, por isso que muitos professores foram tirados da sala de aulas, porque eles doutrinavam milhares de pessoas durante a vida como professor deles. Então esse meu amigo não sabia. Eu encontrei com ele, fui fazer uma caminhada. Esta semana encontrei com ele depois de 3 anos. E disse, tu ainda acha que houve ditadura no Brasil? Aí ele abaixou a cabeça. Viu? Doutrinador é pior do que guerrilheiro. E nós é que estamos deixando isso. Não vamos ser vitimistas como os comunistas são. O comunista é vitimista, eu sou vítima da elite branca. Lula é branco, Marisa é branca, os filhos do Lula são brancos, as amantes são brancas, o ministério do Lula e da Dilma tinha 1 ou 2 negros de 30 e tantos. Os indicados para o Supremo Tribunal Federal foram todos brancos, exceto Joaquim Barbosa, que votou contra o PT. O único preto votou contra o PT. Qual é a elite branca é essa? Isso é enrolada para enganar a gente. Isso faz parte do gramicismo. Precisamos aprender isso. Então venha patrocinar o nosso canal, bote seu produto aqui, que a gente vai divulgar, bote o seu serviço, sua empresa, também a você, seu marco pessoal, ou ajude porque você é brasileiro, senão você vai perder tudo que você tem. Você vai perder, se o comunismo entrar, você vai perder tudo que você tem. Inclusive os trabalhadores que têm casa, que têm moto, que têm carro, que têm qualquer coisa, um carrinho de venda, tudo vai ser do Estado. É isso que vocês querem? Eu acho que não. Então, apoie nosso canal também. Tem outros canais, muitos canais, graças a Deus, estão sendo censurados pelo YouTube, pelo Twitter, o Facebook. Isso precisa ser denunciado e aberto novas frentes de coisas. Se eles continuarem assim, nós brasileiros somos 86%, salvo engano, ou 82%, de cristãos no Brasil. E essa ordem que estão querendo implantar aqui, ela é comunista. Comunista, como o Papa disse, automaticamente é excomungado. Não pode ter padre, arcebispo, bote para fora. Você que é cristão puro, tenha coragem, chame seu pessoal e bote padre, frei, arcebispo, bispo, o que tiver, que é comunista, vai para fora da Igreja Católica. A CNBB está tomada pelo PT. Vocês vão deixar? Vão ficar parados aí? Vão lutar não por Cristo? Cristo que lutou foi a cruz lá, foi cuspido, xingado, chicoteado, tudo.
E vocês não vão lutar a favor de Cristo, não, é? Vão ficar aí de cara de quê? De panaca, só para ficar rezando. Ai, meu Deus, Jesus Cristo. Ah, muito obrigado, Jesus Cristo. Jesus Cristo, por favor, salve isso. É isso que vocês vão ficar fazendo? Isso não é suficiente. Nós vamos acabar se tornando um país comunista se vocês agirem assim. Então, se vocês façam pelo seu país, pela consciência, pelas próximas gerações, seus filhos, netos, primos, amigos, todos, porque senão nós estamos correndo perigo exatamente disso. E forcem as Forças Armadas a assumirem o comando dela. Elas são pagas com dinheiro público, pagas, e tem um artigo na Constituição que obriga eles, mesmo que o Poder Executivo, os poderes, Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, mesmo que o presidente da República não reivindique intervenção militar constitucional, mas tem a ordem e a lei. Na Constituição não pode estar. Nós estamos num país de desordem, mas batemos recordes, já estamos em agosto, mais de 62 mil assassinatos no Brasil, sem contar com os estupros. A banda idolatria desses comunistas que estão no poder, aparelhado pelo Estado, só vão botar os direitos humanos para esses bandidos. Eles são a vítima, nós não somos não. Nós que morremos, não temos arma nenhuma, então sou a favor do armamento criterioso, com análise psiquiátrica e psicológica do indivíduo, da vida dele, e para a defesa sua. Mas não é para defesa como aquela podre do Ministério Público disse, não. Você só pode, policial, você só pode atirar se você for alvejado. Poxa, o cara vai nascer, vai renascer de morto, é? Eu sou a favor, estou fazendo uma tese da excludente ilicitude do policial, para que ele possa, na iminência do bandido, poder matar outra pessoa, ou a ele poder atirar. Isso sim, é para isso que ele é pago. Ou quer que ele morra e o bandido fique vivo, é? Isso é coisa do Gramsci, é tudo pensado, planejado, elaborado. A USAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, criada. O Fórum de São Paulo, isso é uma petulância, passou décadas aqui sendo feito em São Paulo, e o povo brasileiro não fez nada. Aí fizeram lá em Cuba, dizendo que Lula era preso político. Ora, duas contradições. Primeiro, Cuba é o país onde tem mais preso político do mundo. E segundo, Lula não é preso político, é preso criminal. Ele cometeu crimes e esse é só um processo contra ele. Diversos crimes, desvio de verba que não acaba mais. Em todos os lugares. Você sabe disso, pô. Todo mundo brasileiro sabe disso. A não ser quem defende é quem está no esquema de corrupção, no mecanismo dentro dele. Aí eles vão aparecer na rede social e tudinho defendendo Lula livre, Lula livre. Por quê? Porque tem rabo preso e é corrupto também naquilo ali. A esses, identifiquemos, porque nós vamos no futuro ver esses indivíduos aí querendo alguma coisa. Nesses são já declaradamente corruptos. Muito obrigado, rede social. Já mostrou os corruptos tudinho que tem. Nossos amigos, que eu cortei grande parte, que defendem esse comunismo. Muito obrigado. Se revelaram. Revelem mais, viu? Revelem-se mais, viu? Porque eu vou cortando a amizade, e a gente vai vendo quem é, tá? É bom que a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, a inteligência saiba dessas pessoas, tá bom? Beijo do Herbert Torres e inscreva no canal. Venha patrocinar a gente, rapaz, pelo amor de Deus. Você acredita em Deus? Eu também acredito. Então vamos lá, né? Muito obrigado e vou desligar aqui antes que eu tenho que botar o óculos para desligar, para aquele negócio eu só estou com 16 anos e já preciso usar óculos. Não é possível um absurdo desse. Às vezes eu digo que eu tenho 120, 52 anos. Um beijo do Herbert. Tchau, HLT TV Channel.